todos gozando de saúde? Estão todos em paz? Como é que vocês estão? Espero que Deus esteja honrando a sua palavra também na sua vida, como tem honrado na nossa. E o que é isso? O cuidado de Deus. Deus, diferentemente dos homens, ele não mente. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Assim sendo, aquilo que ele falou, ele cumpre. Aquilo que ele prometeu, ele realiza. Aquilo que ele disse é um compromisso da parte do Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia. A paz do Senhor, Ana Maria, Dulce, como é que você está? Pérola Braz, muito bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus e iniciando esse nosso bate-papo diário, lembrando da fidelidade do Senhor. E repetindo a pergunta, visto que alguns foram entrando enquanto eu falava. Deus tem honrado na sua vida a palavra dele? Mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam tribulações, mesmo que hajam desafios, Deus tem honrado a palavra dele na sua vida? E eu vinha dizendo que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. É importante que nós tenhamos clareza com relação à palavra de Deus. Porque quando nós compreendemos o que a Bíblia diz, nosso coração pode descansar. Porque nós partimos da certeza de que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus se cumpre. Há uma garantia, afinal de contas a Bíblia diz assim: céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Elas não voltam vazias. Tudo isso está na palavra do Senhor. E quando eu tomo posse dessa verdade, eu posso descansar. Eu posso confiar. E fica muito mais fácil crer no momento em que eu tenho certeza quem Deus é, quem eu sou. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu devo me apropriar das promessas que há na palavra de Deus para a minha vida. E no momento em que eu faço isso, eu posso descansar. O texto que nós reservamos para o nosso bate-papo de hoje fala justamente sobre a fidelidade de Deus. E novamente, vem aquela pergunta que não quer calar. Uma pessoa hoje, não vou contar quem é segredo, me deu o retorno provando que estava fazendo a lição de casa. Ouvindo novamente a live e lendo o texto. Isso é perfeito para um aprendizado e para uma assimilação do conteúdo da palavra de Deus. Mas será que a maioria tem feito isso? Boa noite, Léo. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Lá de Bauru. Então, você tem reservado um tempinho durante o seu dia para ler e meditar? Ontem,
nós deixamos um único capítulo para que fosse lido. O capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. E na medida em que eu separo alguns minutos do meu dia para ler e meditar na palavra de Deus, fica muito mais fácil 3 coisas. Primeiro, a palavra é alimento. Portanto, eu sou fortalecido. Segundo, a palavra aponta uma direção. Portanto, eu passo a ter referência para a minha jornada. E terceiro, a palavra de Deus tem poder. E ela pode ser usada como arma de defesa contra a incredulidade, contra a mentira. Ela pode ser usada como arma de ataque. Quando alguém disser alguma coisa que não corresponde com a vontade, com a palavra do Senhor, eu posso usar a palavra de Deus para refutar. E a palavra de Deus, por si só, tem vida. E essa vida renova a minha alma, renova o meu ser. Afinal de contas, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu encontro vida nas Sagradas Escrituras. Vida abundante. Hashtag fica a dica. Separe um tempo. Reserve alguns momentos do seu dia. Não precisa ser algo muito longo, muito cansativo. Se você não tem o hábito de ler, comece com 1 capítulo, 2 capítulos. Separe um tempo. Leia a palavra de Deus e medite nela. Reflita. Meditar é refletir. Nada extraordinário. E na medida em que você faz isso, você consegue crescer. Quantas e quantas pessoas hoje estão fracas porque não se alimentam? Estão fracas porque não degustam o alimento. Como é que você está? Quem fica fraco? Bem-vinda, Cleusa. Como é que você está? Boa noite. Muito bem-vinda. Como é que você está? Quando nós ouvimos todas essas notícias ruins, pesadas, lamentáveis na mídia, se eu estiver fraco, aquilo me encharca, me inunda e me derruba, me coloca no chão. Porém, se eu estiver forte, eu tomo conhecimento das informações, eu recebo toda aquela carga de notícias, mas não me abalo. Veja o que diz a palavra de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala. Uma montanha se abala? Não. Ela permanece para sempre. E a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião. Não se abala. Não se abale. Não se abale. Creia. Mas o que vai te dar ferramentas para não se abalar é a fé. Ok? E a fé vem de onde? Ah, meu Deus, será que isso é algo tão difícil de entender? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Lendo. E também participando aqui das nossas ministrações. Que a propósito, vocês estão acompanhando? Olha só. Hoje, ouvindo a coletiva do governador do estado de São Paulo, ele disse que hoje foi a 30ª entrevista coletiva desde que começou a pandemia. Esta nossa de hoje é a 26ª. Estamos quase ali, ó. Todo dia.
Todo dia. Todo dia. Só que eu não venho trazer notícias ruins, eu venho trazer boas notícias. As notícias do reino dos céus. Assim, você e eu saímos fortalecidos. Eu quero contar para vocês hoje vai ser um capítulo. Capítulo 17 do livro de 1 Reis. Vamos falar a respeito de um profeta muito conhecido na palavra de Deus, chamado Elias. E que também passou por momentos difíceis. Mas Deus supriu as suas necessidades. Sabia, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus vai suprir as suas necessidades? Bem-vinda, Fabiane. Boa noite. Vai chegando aí, participando com a gente desse banquete da palavra de Deus. Marcos, bem-vindo também. Vamos degustar mais uma porção da palavra de Deus nesta noite. Alimentar o nosso íntimo, nossa alma, nosso espírito, fortalecer a nossa fé e blindar o nosso coração num tempo de tantas aflições como este que nós vivemos. 1 Reis, capítulo 17, essa vai ser a lição de casa para amanhã. Ler o capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, aqui o profeta profetizou um período de seca sobre Israel. O que a seca traz? Fome. Então aqui já era predito um tempo de escassez, de fome, de sede, de necessidade. Aí alguém poderia perguntar, e como é que ficou a vida do profeta? Profetizou porque havia uma infidelidade no povo de Israel naquela época horrorosa. Deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês. Acabe era o rei de Israel. Ele tomou por esposa Jezabel, uma feiticeira pagã idólatra. Boa noite, Rebeca. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. E contrariando todos os preceitos, todos os princípios da lei de Deus, a idolatria já corria solta no meio do povo de Deus. Com uma rainha pagã, a coisa piorou. E o culto a Baal foi estabelecido. Logo, Deus se entristeceu com o seu povo. E aí veio a seca. Muitas vezes nós temos que passar por períodos desse tipo para acordar. Muitos têm acreditado que o momento que vivemos hoje na humanidade é um chacoalhão de Deus também, porque o pecado está proliferando de forma descontrolada. E assim sendo, Deus permitiu, Deus mandou a seca naquela época sobre Israel. Deus permitiu a pandemia nos dias de hoje. Há momentos em que Deus permite certas situações difíceis, pesadas, críticas, para que o povo desperte, se arrependa e mude de atitude. Deus espera que você e eu nos arrependamos. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Se eu fazia de um jeito, e esse jeito não agrada a Deus, eu mudo e passo a fazer conforme a vontade do Senhor. Simples assim. E muitas vezes, da mesma forma que os pais, em certas ocasiões, precisam dar chacoalhões em seus filhos, o nosso Pai Celestial, eventualmente,
Precisa colocar o povo para acordar, para sair da zona de conforto. E é incrível. Recebi um vídeo hoje, eu estava assistindo. Fala muito claramente, quem quiser depois eu compartilho. Fala muito claramente a respeito do quanto esse período que nós estamos vivendo impactou as pessoas e as fez buscarem a Deus. As fez voltarem para o Senhor. Recebi um vídeo ontem, esse eu compartilhei com vocês, a banda militar passando pelas ruas, tocando hinos, adorando a Deus. Parece que as pessoas acordam para Deus quando estão em situações como a que estamos vivendo. Em situações como esta que Israel viveu. A ministração de hoje terá 2 passos, 2 etapas, parte 1 e parte 2. Então já fica a sugestão para você não deixar de nos ouvir amanhã. Amanhã será a continuação da ministração de hoje. São 2 capítulos, na verdade. O capítulo de hoje será o capítulo 17. E amanhã, o 18. E talvez depois de amanhã o 19. Isso ainda não é certeza. Mas certamente amanhã será o 18. Porque é um texto importante, relevante, e que nós vamos fracionar dessa maneira para ficar mais fácil a compreensão e nem ficar muito corrido, nem muito extenso e cansativo. Tudo bem? Estão comigo? Vamos embora? Show! Versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, isso Deus falando com Elias, porque Elias falou com o rei, falou, virá seca, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou. Palavra curta e grossa. Prepara, rei, porque vem seca por aí. E Deus falou com Elias e disse, versículo 3, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha como Deus é fiel. O profeta recebeu a seguinte orientação de Deus. Refugie-se no Oriente. Lá você vai beber da corrente, da água fresca que brota ali. E quanto ao alimento, você não se preocupe, porque eu já ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Queridos, quando Deus faz, Ele faz. Vou repetir. Quando Deus faz, Ele faz. Ele não deixa faltar nada. Ele não faz as coisas incompletas. Ele é Deus. E Deus cuida. Deus supre. Deus zela. Deus não abandona os seus. Não é maravilhoso saber que o nosso Deus, sendo Deus, se preocupa com a gente? Deus tinha um carinho muito, muito especial pelo profeta Elias. Dessa forma, ele cuidou do seu servo. E olha, tudo, repito, tudo está debaixo da autoridade do senhorio soberano do Senhor Deus dos exércitos. Se Daniel foi jogado numa cova cheia de leões, Deus ordenou aos leões que fechassem a boca. Controle sobre a natureza, sobre os animais. Aqui Deus ordenou aos corvos que trouxessem comida para Elias. Porém, quando 3 jovens foram jogados numa fornalha de fogo ardente, nós já falamos sobre isso aqui também, Deus, controlando os elementos, fez com que o fogo não sequer chamuscasse os cabelos daqueles jovens, e suas roupas sequer ficaram cheirando fumaça.
Deus tem o controle da natureza. Deus tem o controle dos animais. Deus tem o controle dos alimentos e dos elementos. Deus tem o controle de tudo. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado quando ele venceu a morte. Porque dele, diz a carta de Paulo aos Romanos, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E olha só o que aconteceu. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos, olha só que maravilhoso. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Quem sabe um pouquinho sobre a natureza dos corvos, sabe que corvos não são animais que zelam por nenhum outro tipo de ser. Somente com uma ordem divina eles teriam um comportamento desse jeito. Porque não é da natureza dos corvos. Mas quando Deus faz, quando Deus age, quando Deus está no controle, tudo se submete ao senhorio do Senhor. E os animais. Afinal de contas, quem foi que mandou os animais irem até Noé para entrarem na arca? Foi Deus. Deus falou com eles, cada casal de cada espécie. Fora outras espécies específicas que eram mais casais. Basta ler lá os primeiros capítulos de Gênesis que você vai conhecer a história do dilúvio. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Pois bem, pão e carne de manhã, pão e carne ao anoitecer. E bebia da corrente de Querite. Mas passados alguns dias, versículo 7, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo... Deixa eu só perguntar uma coisa antes de continuar a leitura. Muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor. Vai em tal lugar que lá eu vou cuidar de você. E assim você vai, todo animado, e você percebe que Deus começa a cuidar de você. Como Elias. Vai até. Boa noite, Iris. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Paz do Senhor. Elias obedeceu a voz do Senhor, foi até aquele lugar, junto ao Jordão, e ele foi sustentado pelos corvos e bebendo daquela água. Só que a corrente secou. E muitas vezes, nós, quando estamos debaixo da cobertura do Senhor, temos a tendência de duvidar se por alguma razão a fonte que nós estamos bebendo seca. Deixa eu falar uma coisa bem objetivamente para você. Eu não sei o que é que está acontecendo exatamente na sua vida. Deus sabe. Importante que ele saiba, não eu. Ele tem solução para você, eu não tenho. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: não perca a sua fé em Deus, porque por alguma razão a corrente secou. Elias estava fiel a Deus. Ele trouxe a palavra ao rei Acabe da seca. Deus falou com ele: vai até tal lugar e lá você vai beber daquela corrente e os corvos vão te alimentar. Elias obedeceu. Foi e habitou ali por um tempo. Passado um tempo, alguns dias, aquela corrente secou. Elias poderia começar a murmurar, reclamar, duvidar, questionar, blasfemar. Elias não fez nada disso. É essa certeza, essa fé, essa postura que eu e você precisamos. Eu não sei se a sua fonte hoje secou por alguma razão. O que eu posso te dizer é que Deus vai fazer ou brotar uma outra fonte, ou ele vai te mandar para outro lugar onde tenha água. Ele não vai te deixar morrer. Vou repetir. Se a sua corrente secou,
Se a sua nascente secou, Deus vai te levar para outro lugar ou vai te fazer brotar outra nascente. E você não vai morrer. Você não vai ficar abandonado. Não vai ficar à míngua, como se costuma dizer. Porque Deus é fiel. Eu comecei hoje a nossa conversa justamente dizendo isso. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpre. E o Senhor prometeu que sustentaria Elias. O Senhor tem promessas sobre nós. E nós precisamos crer. Nós vamos tomar posse. Eu não sei se você hoje está com a sua nascente seca. O que eu posso te dizer é: permaneça fiel. Que Deus vai suprir. Como foi com Elias, e nós já vamos ver. Deus falou muito forte sobre isso comigo neste texto. Tem muitas pessoas, e o meu propósito aqui não é outro senão te chamar a esta constatação, a esta verdade. Eu quero te trazer à memória o que pode lhe dar esperança, fé, confiança, força, ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Elias permaneceu firme, confiante, mesmo que a água tenha secado, e por isso Deus agiu. Se você permanecer, independente das circunstâncias, se a sua fonte secou, Deus tem poder para te sustentar de outra maneira. Ah, mas a pandemia, mas a crise econômica, a crise política, o desemprego, isso. Para! Ao invés de olhar para a crise, olha para Cristo. Ao invés de olhar para as informações, busque a revelação, sem abrir mão de se informar do que está acontecendo. Mas busque fontes oficiais. Busque informações puras e não midiáticas, não sensacionalistas. Não fique se alimentando de programas que só falam de desgraça. Tome a notícia, informe-se e busque a revelação. E o caminho da revelação está aqui. Vamos ver o que aconteceu com o nosso querido profeta Elias. Quando secou a fonte. Versículo 8. Veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te. Essa palavra dispõe-te é importante. Cada palavra na Bíblia é preciosa. Cada palavra. Dispõe-te. Fala em termos de disposição. Deus não vai te abençoar se você não tiver disposição. Dispõe-te. Eu quero deixar essa palavra clara para você hoje. Dispõe-te. Nada de moleza, nada de acomodação, nada de zona de conforto, nada de desânimo, nada de incredulidade. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, ele vem e vai, ao sabor do vento. Não seja assim. Não seja como o homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E aí vieram os ventos, as chuvas, a tempestade, as águas e a casa caiu. Erga-se sobre a rocha, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. E ninguém mais. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deus é Deus. Primeiramente isso. Não precisava dizer mais nada. Deus é Deus. Deus extrai as coisas de onde não se espera. Alguém imaginaria Deus prover o sustento para o profeta de uma viúva? Deus é Deus. Deus manda os corvos. Deus usa uma viúva. Deus faz o que quer, quando bem entende, como Ele quer.
Isso é ser rei. Isso é ser soberano. Não ter que dar explicações. Não ter que dar justificativas. Porque Deus é Deus. Deus te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Não tinha nada melhor para fazer. Caiu aqui. Não. Deus te trouxe até aqui. Porém, se você se dispuser, dispõe-te. Disposição. Se você se dispuser, Deus vai cuidar de você. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor para você também. E olha só. Então ele se levantou, versículo 10, e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação da viúva. Alguém ouviria isso? Hoje a gente pode ler o capítulo inteiro, pular de um versículo para o outro, num estalar de dedos, e aí tudo faz sentido, fica fácil. Mas aqui, ponha-se no lugar de Elias por 1 minuto. Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor me manda para cá para ser sustentado por uma viúva. Pois bem, achei a viúva. Pedi água, ok. Pedi um bocado de pão. Ela não tem nada pronto. Ela tem um pouco de farinha e azeite. E ela vai preparar a última refeição para ela e para o filho, porque ela é viúva. E eu já falei aqui numa outra oportunidade que as mulheres não tinham muito espaço na sociedade. Se eram viúvas e não tinham marido, não tinham homem para responder pela casa, elas realmente passavam sufoco. Por isso que havia uma cláusula da lei, inclusive, pressupondo que em determinadas situações a viúva fosse assumida pelo cunhado. Não é o caso agora, é só para você ver que a viúva só era vulnerável, era frágil. As mulheres não tinham espaço na sociedade, não tinha a menor chance. Mas Deus disse, uma viúva vai te sustentar. Ok, encontrei a viúva, cheguei lá, imaginava que a viúva tivesse recurso, e a mulher vai preparar a última refeição dela e do filho. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Muitas vezes Deus te dá uma direção, anota isso que eu estou falando agora. Para você simplesmente ser um canal de bênção. Você vai e ao invés de ser abençoado, você abençoa. E depois que você abençoa, você é abençoado. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Membros uns dos outros. Mas no primeiro momento, Elias poderia questionar: Deus, o Senhor não entendeu que eu preciso de comida? E o Senhor me manda para que uma mulher que não tem comida me sustente? Deus usa aquelas coisas que não são para confundir as que são. Deus é Deus. Eu preciso lembrar disso sempre. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Lembram? Eu gosto muito daquele cântico que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Se deu para pagar as contas no mês, Ele é Deus. Se não deu, Ele é Deus. Se eu estou saudável, Ele é Deus. Se eu estou infectado, Ele é Deus. Se eu tenho alimento na despensa e na geladeira, Ele é Deus. Se eu não tenho, Ele continua sendo Deus. E eu não tenho o direito de questioná-lo. Se eu estou bem em casa, Ele é Deus. Se eu não estou bem em casa, Ele continua sendo Deus.
E a Bíblia me diz, em tudo, dai graças. Senhor, obrigado. Isso não é masoquismo, não é falsidade, não é retórica. É fé. É fé. Fé é se traz à existência o que não existe. Não havia alimento, sustento para Elias, mas pela fé Deus iria sustentá-lo e assim o fez. Pela fé, Deus, oh, glória a Deus, Deus vai te sustentar. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de Covid-19, mesmo em tempos de crise econômica, mesmo em tempos de crise política, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Mas permaneça, dispõe-te. E olha só o que aconteceu. Ouvindo essas palavras, Elias poderia, oh Deus, peraí. O senhor me manda anunciar seco. Me manda me esconder num lugar onde eu ia beber da fonte e os corvos iam me alimentar. Agora me manda para uma viúva me sustentar. Senhor, está piorando a minha situação. Será? Você já teve a sensação de que a situação estava piorando? Você está com essa sensação? Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é isso que está escrito? E a importância de conhecer a palavra? Porque aí eu saco da palavra para fortalecer a minha fé. Senhor, eu estou em desespero, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Oh, glória! Declare aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Elias estava na seca, mas Deus estava com ele. Olha o que aconteceu. E muitas vezes, porque Deus está comigo, ele abençoa outros ao meu redor. E é o que vai acontecer agora, nós vamos ver juntos. Você está comigo aí? Vocês estão tão quietinhos. Está todo mundo acordado? Está todo mundo online? Conectado? Ou não? Dá um tchau para mim, por favor. Vocês não estão aqui para eu ouvir a voz de vocês dizendo amém, pelo menos. E a Bíblia continua dizendo o seguinte. Elias lhe disse, e eu quero dizer essa palavra para você. Versículo 13. Não temas. Olha o que Elias falou. Olha só. Isso é ser profeta. E Deus está te chamando e me chamando para sermos profeta para a nossa geração. Elias poderia lamentar, reclamar, desandar, chutar o balde, literalmente enfiar o pé na jaca, brigar com Deus. Elias não fez nada disso. Elias simplesmente pegou e disse para aquela mulher, não temas. É isso que eu quero dizer para você hoje. Assim como Elias foi profeta para a sua geração, Deus está nos levantando como profetas para a nossa geração. Por isso eu não tenho dúvidas que o povo de Deus sairá fortalecido dessa pandemia. Porque Deus está levantando profetas para a nossa geração. Como Elias foi profeta para a sua geração. E eu tenho para te dizer essa palavra que Elias disse para a viúva. Não temas. Não temas. Não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. E traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. Oh, glória a Deus. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Queridos, Ana Maria, Cleusa, Fabiane, Bruno, Iris, Dulce, e os demais que estão aí. A farinha da tua panela não vai faltar. O azeite da tua botija não vai se acabar. Farinha é alimento para fazer pão, comida.
Azeite, o óleo, é a unção, é a presença de Deus. Não vai faltar até que volte a chover sobre a nossa terra. Essa é a palavra que Deus tem para você e para mim. Mas eu tenho que ter fé. Não temas, não tenha medo. Aquele que tem medo não faz o que está no coração de Deus. Deus disse a Josué, quando Josué sucedeu a Moisés, após a morte de Moisés: não temas, seja forte e corajoso, porque eu farei você levar este povo à terra prometida. Todo lugar em que puser a planta dos teus pés, eu lhe darei por herança. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não te aparte do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está ordenado. Josué capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Toma posse, ser forte. Deus te deu não um espírito de temor, não um espírito de temor, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Virá para quem está passando necessidade e dizer: não temas, o Senhor é contigo. Não temas, porque eu farei com que não falte o pão e a unção sobre a sua casa. Eu farei com que não falte até que chova sobre a terra. Quem pode fazer isso? Só Deus. Mas como é que eu movo as mãos de Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leia esse capítulo, por favor, para amanhã. Vamos continuar nesse mover. Há uma unção muito especial de Deus aqui entre nós. Creio que alguns, espero que muitos, todos, possam senti-la. A presença de Deus nestas palavras das Sagradas Escrituras. Toma posse. É para você que Deus está falando. A palavra de Deus é viva. Isto foi escrito há milênios. Mas se aplica a você e a mim. Toma posse. Profetiza. Não faltará. Não temas. Não vai faltar. Mas para que não faltasse, tinha uma necessidade. Vai e prepara o que você tem. Lembra que Deus usa o que você tem? Ah, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Tem problema. É o suficiente. Traz aqui. Senhor, obrigado. Começou a partir o pão e os peixes e alimentou 5.000 homens e mulheres e crianças. Deus usa o que você tem. O que você tem aí? A mulher viúva só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite. Não tem problema, é isso aí. Mas dispõe-te. Vamos usar o que você tem. Faz o primeiro bocado. Traz para mim um bolo pequeno. Faz para você e para o seu filho. E Deus não faltará com a sua fidelidade. Deus não faltará com a sua fidelidade. Deus não faltará com a sua fidelidade. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Vou repetir, isso aqui é importante. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez. Nós temos que agir. Segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Deus vai fazer você comer muitos dias até que passe a crise. Ele não vai te deixar passar por sufoco, por necessidade. O desemprego, a crise estão aí. Não estou alheio ao que está acontecendo. Mas não vai faltar. Sobre a minha casa, não vai faltar. A palavra de Deus continua dizendo, versículo 16, da panela a farinha não se acabou. Dá para imaginar isso? Cozinha, 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 a farinha não acaba. Da botija o azeite não faltou. Usa, usa, usa e não acaba.
segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Elias era profeta, então ele falava por Deus. Então foi a palavra de Deus por intermédio de Elias. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Versículo 19, ele lhe disse: dá-me o teu filho. Porque o versículo 17, perdão, eu pulei. Olha só. Pausa. Vem aqui. Vem comigo. Estava tudo bem. Eu pulei um versículo aqui que vai fazer a diferença agora, mas não foi por acaso. Foi para chamar a sua atenção. Estava tudo bem. Olha só, estava tudo bem. Deus mandou seca. Elias profetizou para o rei Acabe. Seca. Então não ficou tudo bem. Saiu da zona de conforto. Mas Deus tirou Elias da zona de conforto para sustentá-lo. Vai lá, bebe da fonte, os corvos vão te alimentar. Estava tudo bem. Aí a fonte secou. Deus tirou Elias da zona de conforto, porque Deus tinha um propósito para Elias lá em Sidom, com a viúva. Vai lá. Então Elias teve que sair da zona de conforto de novo. Foi até a viúva não tinha suficiente nem para ela. Elias de novo saiu da zona de conforto e Deus usou para que multiplicasse. Deus precisa muitas vezes tirar você e eu da zona de conforto para agir. E aí estava tudo bem. A farinha não acabava, o azeite não acabava. Estava tudo bem. E o menino, filho da viúva, adoeceu. Versículo 17. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas de novo, Elias sai da zona de conforto. Versículo 17. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, viu? E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O menino morreu. Gente, partindo do princípio que Deus não falha, não se engana, não tem, a gente começa a fazer as coisas e depois, ops, Deus não. Deus tem nas suas mãos o controle de tudo. Ele é Deus. Então Deus sabia que isso ia acontecer, mas ele queria completar a obra não está completa ainda. Às vezes a gente recebe uma bênção e acha que a obra está completa. Eu tenho para te dizer o seguinte: você acha que a obra está completa na sua vida? É você mesmo que eu estou falando. A pessoa a quem eu me dirijo agora sabe quem é. A obra não está completa na sua vida. Eu vou te tirar da zona de conforto, porque ainda tem mais. E vou te abençoar acima do que você pode imaginar. Recebe aí essa palavra. E depois, se você entendeu que essa palavra, você me chama no particular depois dessa ministração. Deus tem uma palavra para você e eu vou repartir. Tá bom? Continuando, porque a hora está passando. O menino adoeceu e morreu. Aí a mulher disse para Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ou seja, a mulher se indignou. Poxa, Elias, tudo bem, você multiplicou a comida, mas agora você está trazendo a memória, evidenciando o meu pecado, porque eu sou pecadora, como todos, e tirar a vida do meu filho? Olha o que Elias respondeu para ela. Versículo 19. Dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Você acha que o seu filho morreu? Entrega na mão de Deus. Agora. Dá-me o teu filho. Deus está te tirando da zona de conforto porque Ele quer completar a obra. Creia. Dá-me o teu filho. E olha o que aconteceu. Versículo 19. Elias tomou o menino nos braços, tirou dos braços dela, tomou nos braços dele e o levou para cima. O quarto do menino era em cima. Ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou-o em sua cama. Elias passou a ter um cômodo na casa dessa mulher no andar de cima. O que aconteceu? Elias pegou o menino e subiu e levou o menino para o quarto dele e colocou o menino na cama dele. E deitou-se. Deitou o menino sobre a sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus,
Também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Entenda o que aconteceu. Tem uma palavra muito poderosa aqui. Elias viu a aflição da viúva e se pôs como intercessor entre a viúva e Deus. Ele se pôs, a gente costuma dizer, na brecha. Ele se pôs como mediador entre a viúva e Deus. Senhor, o Senhor trouxe aflição até sobre essa viúva que está cuidando de mim? Não! Deitou o menino na cama dele. E ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Isso é fé, é permanência, é perseverança. E ele rogou, depois, a 3ª vez, ele rogou a Deus: Senhor, rogo-te que a alma desse menino volte à vida. O que aconteceu? O Senhor atendeu a voz de Elias, versículo 22. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Entrega o teu filho nas mãos do Senhor. Elias aqui tipifica o Senhor. E o Senhor fará com que a alma dele retorne. O Senhor atendeu a voz de Elias e o menino reviveu. Versículo 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Queridos, a palavra de hoje é profética. Dispõe-te. Deus está te tirando da zona de conforto. Pega. Teu filho pode não ser, pode até ser o teu filho mesmo, mas pode não ser literalmente o seu filho. Pode ser algo amado seu, precioso. Entrega para Deus e Ele vai trazer de volta a vida. Deus te abençoe. Deus multiplique sobre você a sua graça. Deus faça com que essa palavra entre no seu coração, porque não vai faltar. Escuta isso e anota isso, toma posse disso e faz a lição de casa, em nome de Jesus. A farinha da tua panela não vai acabar. Não vai faltar o azeite sobre a sua botija. Não vai faltar o alimento e a unção. Deus é contigo. Querido Deus, eu abençoo na noite de hoje todos aqueles que estão comigo nesta ministração e os que a ouvirão depois. Que essa palavra entre, como é a própria natureza da Bíblia Sagrada, como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir o que é corpo do que é espírito, o que é carne do que é espírito, capaz de discernir, de separar juntas e medulas, que ela penetre fundo e traga a resposta, o poder e a revelação em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Receba aí essa palavra. Deus seja louvado. Receba essa unção. Receba essa ministração. E quem quiser, se essa palavra tocou, se você entendeu, eu sei que isso foi bem específico, mais forte ainda para algumas pessoas. Me chama depois para a gente conversar. Fica com Deus. Amanhã tem mais. Parte 2 dessa palavra e talvez depois de amanhã parte 3. Estou orando a respeito. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijão. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.